A China definitivamente decidiu largar o discurso da passividade. E agora ela está com uma política, agora um discurso e uma proposta mais agressiva para bater de frente com essas tarifas dos Estados Unidos. Não é que não esteja antes, sabe? Ela aumentou tarifas também, ela está fazendo tudo, mas agora eu estou falando principalmente no discurso em relação aos outros países. Sabe por quê? Porque agora as respostas têm sido à altura. Porque ela está sofrendo, então ela tem feito respostas à altura. Eu vou abrir aqui a nossa tela para mostrar para vocês. Então tá aí, a gente está falando dessa guerra comercial, a China ainda não fala no nome guerra comercial, mas está claro para todo mundo, está claro para a gente, que tem uma guerra comercial, certo? Mas olha só, que tem uma guerra comercial sim, não no sentido, enfim, vocês entenderam, mas ó, o que a gente tem que entender aqui? Do ponto de vista da China, vamos ver primeiro as medidas que a China tem tomado. Foi anunciado, foi lançado hoje uma carta, entregue, na verdade, uma carta feita pelo primeiro-ministro chinês, o Li Qiang, ao Japão, certo? Foi entregue uma carta do primeiro-ministro chinês ao Japão, pedindo uma ação conjunta contra as tarifas dos Estados Unidos. Lá atrás, quando você teve o anúncio das tarifas, a China já tinha feito uma proposta com a Coreia do Sul e com o Japão. A Coreia do Sul meio que relutou ali. Então agora você tem uma proposta com o Japão. Isso tem um motivo, porque o Japão tem negociado com os Estados Unidos para aumentar a importação de arroz e soja dos Estados Unidos. Então a China fala, a gente precisa... a China entende que é preciso aumentar essas relações bilaterais com os países, principalmente asiáticos. Com todos os países, mas principalmente com os países asiáticos. É uma disputa entre influência... Influência não, vamos falar aqui. Influência não, é uma disputa entre relações bilaterais, de fato. Quem consegue ficar mais próximo dos outros países? Então você está disputando mercados, é isso, tá? E aí o que acontece? E ela anunciou, por isso que eu estou falando das medidas mais agressivas, ou pelo menos um discurso mais agressivo, deixa eu mutar o meu celular aqui, ela anunciou que, vamos lá, só mutar aqui, a possibilidade de retaliar, peraí que eu escrevi errado aqui, vamos lá, retaliar, que senão vocês ficam bravos aí, vocês vão de retaliar países que firmarem acordos com os Estados Unidos para prejudicar a China. Então, assim, os Estados Unidos está buscando também esses países. Então, assim, os países que entrarem fizeram um acordo com os Estados Unidos, que a gente vai entender que tipo de acordo são esses, para retaliar a China, para poder promover basicamente um embargo à China. A China falou assim, então a gente vai retaliar, porque vocês também precisam do nosso mercado, vocês precisam do nosso comércio. Vamos lembrar, a China, ela não é algo a se ignorar no mundo. A gente está falando de um mercado consumidor muito grande, um mercado muito grande, a segunda maior população do mundo. Então, por exemplo, vamos abrir aspas aí para o porta-voz do Ministério do Comércio da China, o Lin Jian, para ver o que ele falou sobre isso. A China respeita todas as partes que buscam resolver diferenças econômicas e comerciais com os Estados Unidos por meio de consultas em pé de igualdade, mas se oporá firmemente a qualquer parte que tente fechar um acordo em detrimento da China. Pequim tomará contramedidas de forma resoluta e recíproca se qualquer país buscar este tipo de acordo. Os Estados Unidos abusaram das tarifas com todos os parceiros comerciais sob a bandeira da chamada equivalência, ao mesmo tempo em que forçaram todas as partes a iniciar negociações de tarifas recíprocas com eles. Por que ele está dizendo isso e por que a China está falando em retaliação aos países que se opuserem, que fizerem uma relação bilateral com os Estados Unidos e ignorarem a China? Porque eles estão numa guerra comercial. Porque, vamos lá, os Estados Unidos, assessores econômicos do Donald Trump, atenção, eles também, já com essa política agressiva, né, do tarifaço, eles levantaram a possibilidade de reduzir tarifas para países que romperem com a China, que
para praticar assim, um rompimento comercial com a China. Então é o seguinte, chega no país, vou dar um exemplo do Japão. Japão, a gente vai lá e reduz as tarifas para você mais do que a gente já reduziu, né? Era de 24%, se eu não me engano, 24% ou 25% o Japão, reduziu para 10% por 90 dias. Mas a gente reduz ainda mais se vocês não tiverem nenhum tipo de relação com a China. O que o Donald Trump está querendo fazer é promover um embargo à China. Ele está, então, tentando influenciar todos os países a não comercializarem com a China. Então, assim, ninguém comercializa e vamos quebrar a China. A gente vê isso, os Estados Unidos promovem embargo em Cuba, promovem embargo em outros países. A gente, sabe, olhando ao longo da história, era uma forma de embargo também o que Napoleão fez com a Inglaterra, só que naquela medida não deu tão certo assim. Então, assim, mas ali ele teve o Napoleão falou assim, eu vou invadir o seu país se você não romper com a Inglaterra. Entendeu? É o que o Trump está falando, ele está propondo. Se você romper com a China, eu reduzo as tarifas. Então os países ficam com medo. Então a China falou, só que a gente vai retalhar também. Por quê? Porque é o que eu já falei para vocês. Não se trata, você não está falando de Estados Unidos e qualquer outro país. Você está falando de Estados Unidos e China, a segunda maior economia mundial e um dos mercados consumidores, um dos mercados mais fortes que tem, mais aquecidos do mundo. Vocês entenderam? Então não é simples assim. Agora, quem que está vencendo essa guerra comercial? Não dá para você dizer, simplesmente bater o martelo que Estados Unidos venceu, que China venceu, porque eu sei que tem torcida de futebol aqui, entenderam? Eu sei que tem torcida, mas por quê? Lembra que a China vem falando, já desde o começo desse tarifaço, que ninguém vence na guerra comercial? Olha só. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ele faz estimativas de crescimento dos países. Até mesmo ele faz isso para fazer as projeções, né, de investimento. Ele teve uma previsão global, aí fala global de todos os países, né, de 2,8% agora em 2025, que é abaixo dos 3,3% que era apontado antes do tarifaço. E os países mais prejudicados são países da Europa, China e principalmente os Estados Unidos. Significa que a política do tarifaço está reduzindo a estimativa de crescimento desses países. Então, uma política que eu falo assim, quando eu falo para vocês que o Trump está fazendo, que é autodestrutiva. Porque você reduz o crescimento dos outros países, mas você também reduz o seu. Tá bom? Você também reduz o seu crescimento. E as coisas não estão boas também nos Estados Unidos. E aqui, quando eu falo isso, na China não estão bem também, porque a China está tentando tomar medidas. Eu já falei para vocês que tem fábricas fechando na China. Certo? Tem fábricas fechando na China. Agora, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o que o Trump está tentando fazer? Ele está com o índice de popularidade reduzindo. Tá? Desde o início do seu mandato, os índices de popularidade do Trump estão reduzindo. E aí agora, por exemplo, em relação aos medicamentos, você tem notícias novas sobre essa questão dos medicamentos lá do Donald Trump. Que tipo de notícia? Ele está anunciando a indústria farmacêutica dos Estados Unidos. Na verdade, não está anunciando, ele está iniciando uma proposta para redução de custos de medicamento atrelado ao preço global dos medicamentos, que nos Estados Unidos é bem mais caro do que outros países. Então ele está propondo que as indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos reduzam o preço dos medicamentos. Só que as indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos falam para ele assim, como? Os outros países realmente é mais barato, os outros países desenvolvidos é mais barato. Mas como que a gente vai reduzir se a gente está tendo dificuldade de importar por causa dos insumos, que são difíceis, agora a gente não está conseguindo mais comprar. Aí ele está pressionando, assim, sabe aquele negócio, se vira, sabe? Reduz o preço do medicamento. Por quê? Porque isso está batendo diretamente na popularidade do seu governo. Então, não interessa, reduz o preço do medicamento. A indústria farmacêutica, como? A gente vai ter que pagar mais caro, então, para poder reduzir, a gente sabe, é tudo em prol do Donald Trump? É pela popularidade? Então, isso não é positivo. Mas ele quer, sabe? Reduz porque eu estou pensando na minha popularidade. Mas você não deu ferramentas para a gente poder fazer isso.
Você não deu ferramentas para a gente fazer, mas tem que reduzir por causa da sua popularidade. Então as coisas também não são boas. Não estão boas para a Europa, não estão boas para o Brasil, não estão boas para a China, não estão boas para os Estados Unidos. Ou seja, está todo mundo se ferrando. Essa é a real. A gente tem que rir para não chorar, né? Mas é isso. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam disso. Então a China agora ela está com um discurso mais agressivo. A medida já está sendo direta, tá? Isso que eu quero dizer para vocês. Não tá mais aquele negócio assim, a gente vai aumentar a tarifa. Não, ó, a gente vai retalhar se vocês entrarem numa medida junto com os Estados Unidos. Já estava tendo uma fala mais agressiva, mais de ataque da China antes, mas agora parece que as coisas não têm outro caminho a seguir mesmo. Vou ficando por aqui, deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso. Amo vocês de coração. Eu gosto muito de trazer esse tipo de vídeo aqui, porque a gente vai entendendo melhor esse cenário mundial. Eu acho que é muito importante. E aí você vai conectando todas as coisas. No final você, tô entendendo. E esse é o grande objetivo nosso aqui. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!